Olá, quinto ano, boa tarde. Hoje é a nossa aula de matemática, tá bom? Você vai pegar o seu livro de atividade de reforço na página 172, tá bom? Medida de capacidade. Vamos lá, acompanhando. Pega o seu livro de atividade de reforço. Responda às perguntas. Questão 1. Qual é a unidade padrão de capacidade? O litro. B. Qual é o submúltiplo do litro usado para apenas pequenas capacidades, como uma garrafa pequena de água? Mililitro. 2. Complete os espaços. 1. DAL. Você tem que colocar completando. O que representa 1 DAL? O que representa 1 DL? 1 litro. 1 litro de ml, 1 litro de CL e 1 KL de litro. Então, você vai representar em números essa quantidade. 3. Pesquise e escreva por extenso as medidas de capacidade. Aí tem, 2,7 L, tem 2 litros e 7 decilitros, tá bom? Então, você vai escrever por extenso. Página 173. Escreva em litros os resultados das expressões. Aí tem CL, 8LC, 8CL mais 0,6 DL. Então, você irá somar essas quantidades e dar o valor. 5. Resolva os problemas. Luana tem 36 litros de detergente. Vendeu 18,9 litros. Com quantos litros ela ficou? Então, você irá fazer uma subtração de 38 menos 18,9. B. João quer distribuir 500 litros de leite em garrafas de 250 ml. De quantas garrafas ele vai precisar? Então, você vai botar 500 litros, 500 dividido por 250. Medida de volume. Responda às perguntas. Qual é a unidade padrão de medida de volume e qual é o seu símbolo? A unidade de medida de volume é o metro cúbico e o seu símbolo é M com um 3 em cima, B. Quais as dimensões que devem ser consideradas quando queremos determinar o valor de uma caixa, cuja forma dela lembra um cubo, altura, largura e comprimento? Complete. 1 quilômetro ao cubo representa qual número? Então, você vai colocar em números essas unidades pedidas. 3. Qual é o valor do cubo a seguir? Lembrando que é uma multiplicação. Você irá multiplicar 1 vezes 1 vezes 1, que são 3 aí, 1 vezes 1 vezes 1. Irá dar o resultado. Página 174. Pesquise e escreva medidas por extenso. 7,43 metros cúbicos. 7 metros cúbicos e 430 decímetros cúbicos. Então, você irá representar. 5. Considerando o cubo uma unidade de medida correspondente a 1 centímetro cúbico, determine o volume dos sólidos a seguir. Então, você irá contar, quando tem de altura, de largura e multiplicar. Lembrando que são 3, são 3 números. 2 vezes 2 vezes 2. Medida de temperatura, página 174. Vamos continuar ainda nessa página. Responda as perguntas. Qual é o instrumento que mede a temperatura de um corpo ou de um ambiente? O termômetro. B. Qual é a escala de temperatura que é usada no Brasil? Escala e os Celsius. E como representa? 2. Marque um X nas temperaturas negativas, ou seja, abaixo de zero. Se ele tem o símbolo, o sinal de subtração, quer dizer que ele está abaixo de zero, tá bom? 3. Pesquise e responda. Qual é a temperatura normal
do nosso corpo? 30 graus Celsius, tá bom? Página 115. Esta semana, Marcos teve febre. Em alguns dias, e sua mãe anotou todas as vezes. Acompanhe a tabela. Primeiro dia, né? Segundo dia, terceiro e quarto dia. Agora responda as perguntas. Em qual dia Marcos teve mais febre? Observe aí, no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto dia? B. Em qual dia ele não teve febre? Lembrando que a temperatura normal é 37. E C. Qual dia Marcos teve menor temperatura? 5. Qual é a temperatura marcada em cada termômetro? Qual é o termômetro que mostra que alguém está com febre? Você vai marcar um X. Agora vamos à unidade de medida de informação. Responda à pergunta. Qual é a menor unidade de medida de informação? 0 byte. 2. Escreva os símbolos das unidades de medida de informação. Byte, B. Byte, B. Kilobyte, KB. Megabyte, MB. Megabytes, MB. Gigabytes, GB. E terabytes, TB. 3. 8 bits formam 1 byte, que equivale a quantos caracteres? 1 caracteres, né? Letra, espaço, número e etc. Página 176. Quanto vale 8 bytes? Aí você irá botar. A cada pedido aí você vai dizer quanto vale. 5. Pesquise um aparelho com capacidade de armazenamento digital atual e calcule a sua capacidade. Hoje em dia, o que é o aparelho com capacidade de armazenamento são os cartões de memória, são os pendrives, né? 6. Explique o significado dos nomes abaixo: kilobytes, megabytes e gigabyte. 7. Pesquise algumas imagens que fazem referência às unidades de medida de informações e cole-as abaixo. Encerramos por hoje a nossa atividade e até a próxima aula.